Sejam muito bem-vindos, meus caros. Estamos numa altura do campeonato em que os meios de comunicação tradicionais vão começar a disparar em direção às agendas do Chega, nomeadamente agendas em que André Ventura fala sobre metade do país estar a trabalhar para a outra metade, de haver pessoas subsidiodependentes que abusam do Estado Social, de haver pessoas que têm benefícios sociais, mas têm um BMW ou um Mercedes à porta. Eu no dia de hoje venho mostrar-vos um vídeo que tem ficado viral nos últimos dias. Eu já tinha visto este vídeo há uns tempos atrás, voltei a vê-lo agora, voltou a ficar viral, de uma senhora que diz abertamente que recebe apoios do Estado, que são superiores a uma boa parte da massa salarial em Portugal. Portanto, há pessoas que trabalham das 9 às 5 e que não têm 900 euros ao fim do mês, e esta senhora veio para os meios de comunicação tradicionais queixar-se porque com 900 euros, se alugar uma casa, o que é que dá de comer aos filhos? Eu pergunto a esta senhora o que é que os portugueses comuns fazem com o salário mínimo, que trabalham das 9 às 5, que não recebem benefícios sociais, que não têm muitas vezes, a maior parte das vezes, nem um Mercedes nem um BMW à porta, que não conseguem ter um filho porque não há condições financeiras, e esta senhora queixa-se por ter praticamente 900 euros na conta ao fim do mês, segundo a própria, sem mexer uma palha para efetivamente merecer esse rendimento. E portanto, vamos ver, meus caros, este vídeo, este curto vídeo que tem apenas 15, 16 segundos. Eu não consegui encontrar uma versão maior deste vídeo e garanto-vos que não foi por falta de procura. Procurei no TikTok, no Instagram, não encontrei uma versão maior deste vídeo, mas este vídeo já é conhecido de todos vós, foi gravado pela SIC e foi na altura de uns despejos que houve em Loures. Vamos ouvir esta senhora da comunidade cigana e falar um bocadinho sobre o tema. Eu recebo 500 euros de abono, porque sou mãe solteira, e recebo 400 euros de rendimento, de isenção social, porque eu não trabalho, e com esse dinheiro eu alugo uma casa e depois os meus filhos vão comer o quê? E esta senhora pergunta, o que é que ela faz com 900 euros mensais? Bom, e eu pergunto a esta senhora, o que é que o português comum faz a trabalhar das 9 às 5, muitas vezes com menos de 900 euros mensais? O que é que a pessoa comum em Portugal, nomeadamente jovens, que só saem de casa em média perto dos 30 anos, anda entre os 29, qualquer coisa e os 30, qualquer coisa, uma coisa deste género, a média de idade dos jovens que saem de casa dos pais em Portugal, e portanto, esta senhora, enquanto mãe solteira tem filhos, recebe 900 euros por mês, supostamente tinha aqui um apoio à renda que lhe foi retirado, por causa também do rendimento, e agora eu pergunto a esta senhora e a tantos outros que eventualmente possam estar nesta situação, o que é que o português comum faz a trabalhar das 9 às 5, com um salário mínimo de 860 euros, que ainda falta descontos, que não são assim tantos como se fosse no escalão superior, mas ainda falta descontos, e portanto, muitas vezes o que vai acabando por salvaguardar um bocadinho mais de condições é o subsídio de alimentação ser pago em cartão, e as condições fiscais desse subsídio pago em cartão são diferentes do que pago em dinheiro. Mas eu pergunto a esta senhora, o que é que se faz com menos do que 900 euros, sem um único apoio, sem conseguir sair de casa dos pais, e falo desta situação, mas falo de tantas outras. O que é que faz um antigo combatente que recebe 90 euros por ano? O que é que faz neste momento um idoso que tem 200 ou 300 euros de pensão? O que é que faz o jovem que em início de carreira não ganha mais do que o salário mínimo, ou ganha só um bocadinho mais do que o salário mínimo, se calhar ganha o mesmo que a senhora, sem mexer uma única palha e sem ter estudos para efetivamente trabalhar numa área um bocadinho diferente e que exija mais qualificações? Essa é a pergunta que eu faço. E depois estas pessoas queixam-se a nível nacional que André Ventura aponta o dedo à comunidade cigana. Tem que se apontar o dedo, efetivamente. Não é porque todas as pessoas da comunidade sejam más, não é porque uma pessoa cigana é inerentemente má porque é cigana, não é nada disso. É porque a comunidade cigana perpetua comportamentos na própria comunidade que não são adequados ao país onde vivem. É tão simples como isto. O português comum não tem 900 euros de apoio do Estado. O português comum não consegue sair de casa dos pais antes dos 30. O português comum não anda gatizado a perpetuar determinados comportamentos, e nós temos que ser abertos sobre o assunto. E portanto, quando André Ventura diz que há metade do país a trabalhar para a outra metade, efetivamente podemos ver determinados casos em que isso acontece, em que qualquer pessoa que tenha vivido num bairro social ou que ainda viva, sabe que há determinadas pessoas que recebem benefícios sociais, mas que têm um Mercedes ou um BMW à porta. E portanto, qual é o grau de necessidade de uma pessoa que tem um Mercedes ou um BMW à porta comprado com o próprio dinheiro? Isso é que eu pergunto, isso é que eu gostava de perceber. E portanto, eu acho que temos que abordar este tema, e aliás, o tema desta injustiça social, porque
Porque isto é sim a verdadeira injustiça social que acontece em Portugal, em que esta senhora, que está, não há de ter sequer 40 anos, digo eu, 30 e alguns, 40 e poucos, em que esta senhora recebe 900 euros mensais, em que imigrantes ilegais vêm para cá e ao abrigo de determinados estatutos da União Europeia ficam a receber subsídios e recebem dinheiro para frequentar determinados cursos, mas o jovem português só sai de casa aos 30 anos. O jovem português não consegue ter um filho. O jovem português, pelo menos 1/3 deles, sai do país porque não vê condições em Portugal. E quem é que são beneficiados? Os coitadinhos, as minorias, são sempre os do costume. E portanto, eu acho que temos que abordar estes temas de frente e eu no dia de hoje decidi trazer este vídeo porque é um vídeo que se tem tornado viral e espero sinceramente que este tipo de injustiças que acontecem em Portugal sejam efetivamente abordadas. Para mim não é aceitável que um idoso que trabalhou a vida toda ganhe 200 ou 300 euros de pensão, que um ex-combatente ganhe 90 ou 100 euros por ano, que um polícia lhe seja dito pelo primeiro-ministro que não lhe dá nem mais um cêntimo para cumprir uma atividade que é importante para o país, mas estes senhores recebem 900 euros por mês e ainda têm a audácia de se queixar frente à televisão, como se todo o mundo lhes devesse alguma coisa. E que tal irem trabalhar? É a pergunta que eu faço. E que tal irem fazer alguma coisa pelo país? Porque isto é tudo muito bonito. Fazem filhos, ganham os subsídios por causa dos filhos, não fazem nada, fica a mãe solteira, fica a ganhar 900 euros por mês e ainda se queixa dos 900 euros por mês. Isto é uma coisa espetacular. Eu digo-lhe, em Portugal não são todas as pessoas que têm 900 euros por mês no fim do mês a trabalhar das 9 às 5. Não são todas as pessoas. E talvez estas injustiças devam ser abordadas e espero eu corrigidas, porque o Estado não serve para ser abusado e quando há sinais claros de que o Estado está a ser abusado por causa da solidariedade que pode ser precisa e que será precisa em determinados casos, pessoas ou que têm alguma deficiência que as impede de trabalhar, antigos combatentes que precisam de acompanhamento e que precisam efetivamente do rendimento mais adequado, e ao contrário, por exemplo, do que acontece na política, cortarmos com esta questão das pensões vitalícias de pessoas que trabalham 5, 6 anos na política e depois têm uma reforma dourada, de pessoas que acumulam reformas, e aliás, há por aí um caso muito conhecido de uma professora que nunca deu uma aula, mas tinha o estatuto de professora por alguma razão e estava a receber a reforma de professora. Então caramba, a mulher nunca deu uma aula e acaba a receber a reforma de professora. António Costa, por exemplo, tem uma reforma de político em Portugal e está a ganhar €500 mil anuais em Bruxelas enquanto líder do Conselho Europeu, enquanto as pessoas comuns têm 200 e 300 euros de pensão. E não é uma lógica de retirar aos ricos para dar aos pobres, a lógica não é essa, mas as pensões efetivamente têm um sistema desequilibrado com um buraco gigante em Portugal. Atribuímos subsídios a pessoas que abusam do Estado Social, nomeadamente esta senhora e determinados imigrantes ilegais que ao abrigo de determinados estatutos da União Europeia ficam aqui a viver à grande e à francesa, como se costumam dizer, porque ganham rendimentos que a pessoa comum não tem a trabalhar, e depois têm apoios de casa, e depois têm apoios para a alimentação, e depois ganham dinheiro para frequentar cursos, e depois há acordos feitos entre determinadas empresas de determinados setores que têm que arranjar casas para os meninos, mas os portugueses que se lixem, 1/3 dos jovens está fora do país. E portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. O vídeo de hoje servia para partilhar este testemunho, quer dizer, que eu acho dramático, dito pela senhora, e eu não estou a dizer que tenho obrigatoriamente nada contra a senhora, não tenho absolutamente nada, nem contra ela, nem contra a família dela, nem contra a comunidade cigana, nem contra a etnia cigana, nada que se pareça. Agora, não podemos é fingir que não há uma injustiça clara e que os coitadinhos em Portugal não são sempre beneficiados em detrimento das pessoas que estão a trabalhar, em detrimento das pessoas que estão a contribuir para o país. E esta senhora diz tranquilamente que não trabalha, mas que 900 euros não lhe chega para se orientar. Se calhar ir trabalhar não lhe fazia mal, digo eu. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.